Está começando agora o primeiro episódio do FCcast, o seu podcast do fisiculturismo científico, onde você aprende tudo o que envolve o fisiculturismo e com o seu devido embasamento científico. Hoje iremos falar sobre o que é o fisiculturismo e como ele entrou nas nossas vidas. Meu nome é Lucas Cardoso, sou profissional de educação física, personal trainer, o host do podcast e estou aqui com meu grande amigo, meu irmão, João Pedro Tiradentes. Salve! Estudante de educação física e fisiculturista. João, você consegue falar para a galera, de forma bem resumida, para quem nunca viu ou falar o que é fisiculturismo, você consegue explicar para essa pessoa o que é isso? Bom, o fisiculturismo é um esporte onde os atletas esculpem seus físicos através da musculação e são comparados entre si. E alguns critérios que são comparados são o volume muscular, a definição muscular, a proporção e a simetria dos corpos desses atletas. Para quem não acompanha o fisiculturismo ainda, a proporção a gente poderia definir como o quanto uma parte conversa com a outra. Quanto, por exemplo, o braço do atleta é proporcional à coxa, que é proporcional ao peito, que é proporcional às costas. Não adianta nada o atleta ter uma perna super desenvolvida, musculosa, se o braço dele fica para trás, correto? Correto. E a simetria estaria ali mais relacionada ao quanto o lado direito é tão bem desenvolvido quanto o lado esquerdo. Isso. E o conjunto dos dois no intuito de deixar o físico harmônico, né? Bonito, digamos. Apesar de beleza ser subjetiva. Mas se você está aqui, provavelmente você acha sim o fisiculturismo algo no mínimo interessante. João, existe uma discussão onde algumas pessoas falam que o fisiculturismo não é um esporte, pelo fato dele não ter critérios objetivos. Por exemplo, no futebol, você sabe que alguém ganhou porque a pessoa fez um gol. No levantamento de peso, você sabe que a pessoa ganhou porque essa pessoa levantou mais peso do que a outra. Enquanto que no fisiculturismo é uma questão mais subjetiva. E você consegue falar um pouco sobre isso, se é ou se não é esporte, o quanto isso interfere ou não? É um ponto de vista que eu já ouvi, sim. Eu entendo essa explanação e acho que existe esse conflito porque, além do lado, digamos, esportivo, né, o fisiculturismo também tem um lado artístico, que envolve critérios subjetivos, igual você disse. Então, no fim das contas, eu acho que se é considerado esporte, se não é, não importa. O que importa é que a gente gosta, a gente acompanha, a gente tá aí e não tem por que ficar debatendo se é, se não é. A gente gosta do mesmo jeito. Ser ou não ser esporte não vai mudar em nada o interesse que quem interessa tem pela coisa, né? Mas agora existe uma outra questão que é o seguinte: pelo fato de não ter critério objetivo, você acha que talvez não pode ser um pouco prejudicial para os atletas do ponto de vista que, às vezes, um conjunto de atletas vão em um campeonato, aí determinado atleta naquele campeonato ele fica em quinto lugar. Aí esses mesmos atletas vão em outro campeonato. Só porque lá o atleta que ficou em quinto, competindo com as mesmas pessoas, sai campeão. Então, assim, às vezes dificulta tanto para o atleta, quanto também para o público que começou a acompanhar agora, saber por que determinada pessoa ganhou ou não. É verdade. Às vezes até mesmo para o atleta ele fica um pouco confuso, né? Por que ele ficou em tal posição. Porque, para quem não sabe, no fisiculturismo, a súmula, né? O critério de pontuação é apenas, para explicar, tem alguns árbitros, são vários árbitros, e esses árbitros apenas têm que dizer em qual posição eles acham que cada atleta ficou. Então, por exemplo, dos 5 atletas ele tem que numerar qual ele acha que ficou em quinto, qual ele acha que ficou em quarto, terceiro. Dessa forma, no final, são somadas as pontuações que cada árbitro deu e aquele que totalizou menos pontos é campeão. Por que menos pontos? Porque se ele ficou em primeiro, ele ganhou 1 ponto, certo? Então, no fim das contas, quem somar menos fica em primeiro, assim como quem somar mais fica em último. E é o único critério, o único registro que a gente tem nos campeonatos atualmente. Então, isso às vezes gera uma confusão para o atleta, ou para o público, porque realmente não tem nenhuma justificativa.
Interessante. Você consegue explicar para o pessoal como que funciona a competição em si? Como que, digamos assim, os atletas chegam, que eles posicionam, como, digamos assim, que eles possibilitam que o árbitro avalie eles? Normalmente, os atletas têm sua apresentação individual, e aí que entra o lado artístico que eu citei antes. O atleta monta uma coreografia acompanhado por uma música, e assim ele pode exibir o seu físico da forma que ele quiser. Além disso, o campeonato também conta com uma outra etapa, que é a etapa de confrontos, onde os atletas serão colocados em linha e serão comparados uns com os outros. E aí a gente tem algumas poses compulsórias, né, poses obrigatórias, que eles fazem, aí todos fazem a mesma pose, e dessa forma os árbitros conseguem avaliar e comparar um com o outro e ver quem eles consideram superior. E quando está nesse processo de comparação, aí os árbitros vão fazer, eles podem, né? Os atletas se posicionam no palco e os árbitros modificam a posição dos atletas para comparar ali os que eles acham que estão mais parelhos. Por exemplo, tem 2 atletas que eles acham que eles devem estar ali entre os primeiros, então eles vão pedir eles para fazer as mesmas poses lado a lado um do outro para que possa haver essa comparação. Enquanto que quando o atleta está fazendo a sua rotina de pose individual, ele vai ali, existe toda uma questão de estratégia, onde ele vai escolher as poses que vão beneficiar o seu físico, né? Que vão beneficiar seus pontos fortes do físico. E, por outro lado, ele também vai tentar esconder o lado ruim do físico. Vamos supor que o atleta tem o braço esquerdo menor. Então, é interessante ele fazer poses que vão esconder seu lado esquerdo e mostrar mais o lado direito. João, você poderia explicar para o pessoal como que funcionam as categorias no fisiculturismo? Porque às vezes quem está ouvindo, se a pessoa não acompanha o fisiculturismo ainda, ela não sabe, ela acredita que é uma coisa só. Tipo, o cara menor vai competir com o maior e todo mundo compete junto. Explica para o pessoal como que funciona isso aí. Claro, na verdade, até determinado momento na história era uma categoria só. Mas recentemente, na história do fisiculturismo, né? Anos atrás aí surgiram novas categorias e tornaram o fisiculturismo mais, mais acessível para diferentes tipos de físicos, né? No masculino existem as categorias Open Bodybuilding, Classic Physique, 212 libras e Men's Physique. A Open Bodybuilding são os maiores competidores, né? Maiores que eu digo literalmente. Só para o pessoal ter uma noção, fala aí assim, tipo, qual o peso do pessoal quando eles estão competindo? Cara, normalmente aí varia, né? Mas pode ser desde 110 quilos até 130 quilos ali em cima do palco. Os caras realmente são pesados mesmo. E assim, é interessante porque, assim, é 130 quilos de músculo, né, cara? Os caras estão ali, assim, no extremo da definição, pele fininha. Sim, 130 quilos dentro, em cima do palco, né? Fora da época de competição, eles pesam mais ainda. Assim, às vezes ali na década de 90, por aí, 2000, a galera chegava aí até 150 quilos, né, em off. Sim, claro que depende da altura do cara e tudo mais, né? Mas, sim, eles chegam. É bom, só para o pessoal, assim, saber que a Open, né, a categoria Open é assim, é a freak, né, é a descomunal. Você vê o atleta, não tem como você não saber que ele é atleta de fisiculturismo. Ele não consegue esconder isso, né? Ele pode usar qualquer roupa que não dá. É o mais extremo do esporte, né? Eu costumo até dizer que é a Fórmula 1 do esporte, do fisiculturismo. Realmente, assim, é um nível onde é o maior volume, a definição, claro, sempre é a melhor possível, isso em todas as categorias, mas é algo bem, digamos assim, desumano, foge bastante da realidade comum. E igual você comentou há pouco, há um tempo atrás era uma categoria só. Então, assim, acaba que o atleta que era mais baixo, às vezes o cara ali de 1,60, 1,50, quando o cara ia competir com um cara de 2 metros, por mais que esse cara de 1,60 ele tivesse muito músculo, perto de um cara de 2 metros de altura ele ficaria pequeno. Então, como que eles resolveram essa questão? Bom, se não me engano, foi justamente por essa questão que criaram a categoria 212 libras. Até no seu surgimento era a categoria 202 libras e depois passaram para 212, que são equivalentes a aproximadamente 96 quilos. 96, alguma coisa aí. E dessa forma limitando
o peso dos atletas na competição. Então eles só podem atingir até esse peso. Dessa forma, os atletas mais baixos, né, inclusive na categoria 212, geralmente os atletas têm aí próximo de 1,60, 1,65 e fica por aí mesmo. Um cara de 1,70 ali, às vezes já se destaca, já é mais alto que o resto dos atletas, então realmente eles são assim, baixinhos, o famoso parrudo, né? É mais... O cara parece um quadrado, né? É mais fácil pular do que dar a volta. Abaixo no sentido de peso, de frame mesmo, né? De volume muscular, abaixo dessa categoria estão quais? Aí temos a Classic Physique, que remete aos físicos clássicos ali da década de 70, 60, né? A época do Arnold Schwarzenegger, nome aí bem popular. Lou Ferrigno também, né? Que fez bastante filme, fez o Simba, o Hulk antigo. Sim, citei o Arnold porque, assim, acho que... Mais comum, né? Mais conhecido. Indiscutivelmente o nome mais conhecido do fisiculturismo, né? Mas, sim, Lou Ferrigno, Cara, agora até... Mas assim, é porque a galera nessa época, o pessoal ainda não tinha assim, um físico tão pesado, né? Por mais assim, que o pessoal já tinha um físico muito desenvolvido em relação ao cidadão comum, que não praticava musculação, ou ainda que praticasse, mas não era fisiculturista, assim, o pessoal não tinha um físico tão grande quanto a galera da década de 80, 90, porque o fisiculturismo ele foi passando por uma transformação, onde a galera começou assim... menor e foi aumentando até que ali por volta de 90, 2000 atingiu o pico e que é o que a gente conhece hoje, né? A gente até chama de era freak, né? A era onde os atletas passaram a se tornar realmente grandes. Quem marcou isso foi um atleta chamado Dorian Yates, né? A partir do momento que ele passou a ser campeão do Mr. Olympia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo, ficou marcado aí esse período. E aí o negócio ficou realmente descomunal demais. Mas só para voltando aqui à nossa pauta, a categoria clássica, então, ela existe hoje em dia justamente para lembrar a gente, recordar daqueles físicos clássicos, justamente como era o do Schwarzenegger, como você citou. E abaixo dessa ainda, menor do que essa, uma categoria de entrada, digamos assim, do fisiculturismo, o que seria? Aí temos a Men's Physique, onde os atletas competem de bermuda e não expõe suas coxas, apenas a parte superior do físico. O início dessa categoria veio com o intuito de remeter a um físico de praia, né? Cara malhadinho ali, né? Isso, saradinho da praia. Sim. Até por isso mesmo a bermuda. No início da categoria os caras até competiam de chinelo. E a ideia é essa, né? Aí uma categoria que valoriza também o carisma, o sorriso, a classe, a elegância, então assim... Na pontuação, se eu não estiver enganado, leva em consideração assim, o rosto do atleta, né? Assim, se o cara ali é um pouco desfigurado, às vezes, por mais que ele tenha um físico bom, às vezes não dá bom pra ele, não. Em teoria, sim, mas de vez em quando a gente vê aí algumas belezas questionáveis ganhando. Brincando. Beleza é subjetivo, né? Por isso é tão difícil dizer, né? Pô, o cara... ganhou porque ele era mais bonito. Complicado. Bom, e só retomando a Classic, para manter uma certa, digamos assim, uma certa limitação em relação ao volume dos atletas e tal, existe uma limitação de peso também de acordo com a altura do atleta. Então, temos aí faixas de alturas, por exemplo, entre 1,75 e 1,78, por exemplo, o atleta pode pesar até X quilos, por exemplo. Só para definir aqui melhor a questão da Classic Physique também. Então, a 212 libras e a Classic são limitadas por peso. Só porque aí no caso da 212 não tem essa correlação com o tamanho, né? O cara, assim, ele só tem que bater aquele peso, independente da altura que ele tem. Enquanto que na clássica, o cara vai pesar de acordo com a altura dele. E em relação ao fisiculturismo feminino, como que funciona? No fisiculturismo feminino, existem as categorias Bikini, Wellness, Woman's Physique, Figure e Woman's Bodybuilding. Vamos conceituar também as categorias. Começar de baixo para cima pensando em volume muscular. A gente entraria ali pela Bikini, onde as meninas
são realmente mais magras, assim, tem menos volume, são mais esguias. É uma questão também, assim, de quadril, né? Parece que as meninas não podem ter um quadril tão largo. É verdade. Elas têm que ter um ombro mais largo para dar um aspecto em V no corpo, seria mais ou menos isso? Sim, realmente, a biquíni. E ela até, digamos assim, a biquíni e a wellness se diferenciam um pouco do restante das categorias do fisiculturismo feminino, porque ainda valorizam mais a feminilidade das atletas, então... Graciosidade, né? Assim, sim. Posar com elegância, fazer umas transições suaves. Exatamente. Leva em consideração, então, também o cabelo, a desenvoltura em cima ali do salto, né? Aquele caminhar, tem toda essa elegância e tudo mais. Então já, né, puxamos o gancho aí da wellness. A wellness se assemelha um pouco à biquíni, porém com mais volume muscular, uma relação tronco-quadril um pouco diferente também. E a wellness, inclusive, é uma categoria muito forte no Brasil, temos grandes destaques aí a nível mundial e, se não me engano, ela até surgiu no Brasil, né? Exato, a categoria surgiu no Brasil e não vou saber exato a data, mas recentemente, digamos assim, o Brasil conseguiu exportar essa categoria para o mundo, né? Porque a categoria surgiu justamente para valorizar a mulher brasileira, porque às vezes as meninas brasileiras, quando elas iam nos campeonatos de fisiculturismo, elas não mandavam tão bem porque toda essa estrutura de quadril maior que a mulher brasileira tem, cintura fina, ela não era valorizada nas outras categorias. Então essa categoria wellness, ela surgiu para valorizar esse padrão de cintura fina, quadril mais largo. Inicialmente também era, digamos assim, um corpo mais de praia, né? Não tinha necessidade da menina ter tanta massa muscular, não tinha necessidade de ter tanta definição e também com o passar dos anos foi modificando e agora as meninas estão maiores, né? Bem maiores e também com percentual de gordura bem menor do que no início. É uma tendência do esporte mesmo, né? Em todas as categorias acaba que o nível vai, digamos assim, vai subindo, né? Vai dificultando cada vez mais e à medida que vão premiando campeões mais próximos desses padrões, o padrão geral vai mudando. Continuando as categorias, temos em seguida a Women's Physique. Aí as meninas já têm um volume maior, as poses já são diferentes. Em seguida a Figure e a Women's Bodybuilding. A Women's Bodybuilding seria ali compatível com a Open dos homens, né? A Open masculina. Então, sem restrição de peso também, o volume muscular atingido é bem impressionante. Seria assim, o extremo do volume muscular com definição. Seria mais ou menos isso? Sim, exatamente isso. Bacana. Bom, então aqui a gente já deu uma breve noção para quem está nos ouvindo aí do que é o fisiculturismo. Agora eu gostaria que você explicasse para o pessoal como que você se interessou pelo fisiculturismo, como que você começou na musculação, como que foi sua trajetória até chegar nesse ponto de falar que eu vou ser um fisiculturista, eu sou um fisiculturista. Olha, eu não sou a melhor pessoa do mundo com datas, não sei dizer exatamente assim um ano que eu defini que gostaria de competir no fisiculturismo, mas a minha trajetória dentro de um salão de academia começou por causa de uma lesão que eu tive quando criança. Com 10 anos eu rompi o ligamento do joelho jogando futebol e aí passei por uma cirurgia e o médico me indicou que eu iniciasse na academia para fortalecer ali aquela estrutura, evitar futuras lesões e até ter uma recuperação melhor. Eu comecei na academia, mas assim, musculação em si já não era o foco na época, eu fazia mais treinos funcionais, né, circuitados, fazia mais treino de característica aeróbica, tive esse contato aí, até uns 12. A musculação, de fato, entrou aí na minha vida com 14, aí já com objetivos estéticos mesmo, né, eu tinha vontade, na verdade, de praticar, tinha vontade de fazer os movimentos ali, levantar peso, mas e além disso, nem tinha alguma vontade ali de melhorar meu físico e tal, nada muito pretensioso não. E a partir daí eu fui conhecendo mais figuras, né, da musculação, à medida que eu fui buscando conhecimento sobre treinos, alimentação, e aí conheci alguns ícones do fitness até finalmente chegar no fisiculturismo, que
porque fui conhecendo alguns atletas, inclusive da categoria Men's Physique. Que é aquela da bermuda. Que é a da bermuda, shape praia, né? Um atleta que eu tinha como referência nessa época era o Felipe Franco, que eu acho que foi, nossa, referência para muita gente, né? O Felipe Franco é bem conhecido aí. E me interessei bastante pela Men's Physique. Depois fui conhecendo outros atletas de outras categorias e comecei a me interessar cada vez mais pelo esporte, até conhecer o cenário internacional, conhecer o mais alto nível do esporte. E hoje estamos aí, né? Fãzaço do negócio, inclusive em breve competidor. Bacana que você tocou nessa questão da competição, porque fala pro pessoal aí quais são seus planos de competição, como funciona, se você tem algum campeonato em mente. Tenho sim, esse ano de 2022 é meu primeiro ano aí competindo, vou iniciar as competições em maio. No dia 7 de maio pretendo competir no campeonato da IFBB Minas, na categoria estreantes. A partir daí eu vou ver qual rumo tomar. Talvez eu compita no mês seguinte, numa outra federação, pela NPC. Dependendo de como for a performance aí no primeiro campeonato, eu me mantenha na IFBB Minas e faça outros campeonatos. Mas, a princípio, o plano é esse em maio. Legal demais. E fala pro pessoal qual a categoria que você vai competir. Classic Physique, vou na Classic, acredito que é uma categoria que se enquadra bem com, ou melhor, não é uma categoria que se enquadra bem, né? Eu me enquadro bem a categoria, acredito que com o físico que eu tô hoje é mais compatível com a Classic e vamos arriscar lá, né? Legal demais, cara. No fisiculturismo, o pessoal costuma dividir, digamos assim, a preparação para o fisiculturismo em duas etapas, que é a etapa do off-season e a etapa do pré-contest, né, ou pré-competição. Explica para o pessoal como funciona cada uma dessas fases. No off-season, normalmente o atleta está buscando ganhar volume muscular. Então, é uma fase onde a alimentação vai ter muitas calorias, vai com o objetivo de realmente subir o peso corporal, construir mais músculo mesmo, né? Consequentemente, vai acompanhar aí um pouco de gordura. E aí nessa fase o atleta, além de tentar ganhar o máximo de volume possível, ele busca também corrigir pontos no seu físico que ele julga mais fracos e tornar o físico mais harmônico, né? Mais proporcional, assim como a gente falou no início do episódio aí. No pré-contest, ele vai tentar preservar ao máximo o músculo que ele construiu na fase de off-season e perder o máximo de gordura possível, para deixar todo esse músculo mais aparente, mais evidente, aprofundar ali mesmo, né? Aqueles cortes, aquela definição. A separação ali entre músculo, né? Exatamente. Assim, do ponto que a gente vê o atleta no palco, parece que a gente está vendo uma peça de anatomia, né? Parece assim, que ali não tem gordura mesmo embaixo, assim. Isso. Quase que você consegue ver o músculo mesmo com pele em cima. Aqueles personagens de anime. Exatamente. Aquilo lá mesmo. Mas aí, né, são essas duas fases que o atleta passa, o off-season, o pré-contest, tentando atingir um produto final aí cada vez melhor a cada campeonato. Em média, digamos assim, para um atleta chegar no mais alto nível dele, hoje em dia, a maior competição que existe no fisiculturismo é o Mister Olímpia. Na categoria Open, que é, digamos assim, a elite do fisiculturismo, os maiores atletas, mais definidos, quanto tempo um atleta demora para atingir aquele patamar? É bem difícil dizer, assim, numericamente, né? Porque existem muitos fatores aí, muitas variáveis de atleta para atleta, né? Dentro da realidade de cada um, dentro da genética de cada um, dentro das condições de cada um. No mínimo aí uns 10 anos, né? Para o cara chegar naquele nível lá, desde que ele começa a treinar. Se você perguntar aí, por que acontece? O auge dos atletas dessa categoria, na Open, é ali próximo de 30 anos, né? 30, uns 35. E esses caras começam a treinar com menos de 20, né? Leva realmente tempo para atingir um nível profissional e um alto nível dentro da liga profissional mais ainda. Mas aí, como eu disse, é difícil dizer. A gente tem, por exemplo, o atual campeão, né? Conhecido como Big Ramy. Eu nem me arriscaria a dizer o nome dele mesmo aqui, porque é bem complicado aí, que ele é egípcio. Um dia eu tento pronunciar ainda, vou aprender certinho. Ele, eu acho que é um cara que começou a treinar em 2010
e atingiu o maior título do esporte em 2021. Um cara realmente fora da curva, né? Sim, é um caso à parte, mas normalmente levam aí muitos anos para atingir um nível competitivo nesse patamar do esporte aí. Interessante porque o fisiculturismo, nesse sentido, ele é meio que diferente dos outros esportes, né? Porque na maioria dos outros esportes, o atleta vai atingir ali o pico de desempenho por volta ali de 25, 30 anos. Em muitos esportes, com 30 anos, o atleta já, digamos assim, é considerado velho para aquele esporte, né? Já não consegue performar mais naquele nível extremo. E no fisiculturismo a gente vê que o pico de performance, o atleta atinge o melhor físico, a melhor versão, ali por volta de 35, se eu não estiver enganado, o Phil Heath, que foi o campeão por muitos anos do Mr. Olympia, atingiu esse patamar por volta dos 35, 37, correto? Sim, próximo disso. Eu sei que o atleta mais velho a ganhar a Open foi o Shawn Rhoden, que ganhou com 40. Mas a média ali dos atletas campeões da Open é 30, na casa dos 30 mesmo. Tanto que temos aí grandes destaques da Open, são considerados destaques porque são novos para estar naquele meio ali, né? O Nick Walker, Rafael Brandão, que são caras que chegaram nesse nível muito novos, e eles que são considerados muito novos atingiram isso aí com 26, 27 anos. Assim, é um esporte de paciência, projeto a longo prazo, disciplina, consistência. São alguns valores que quem deseja ingressar no fisiculturismo deve carregar consigo. Para quem olha de fora, para quem não é tão habituado a ver fisiculturista, quando vê um fisiculturista na rua, às vezes a pessoa já fala assim, nossa, é muito exagerado, para que estudo? Qual a percepção que você tem disso? Realmente é algo mais fora do comum, né? É fruto daquela superação mesmo, né? A pessoa ter metas cada vez maiores até chegar naquele ponto ali. É um pouco de ambição também, né? Todo mundo tem ambição em alguma coisa, né? A diferença é que quando se trata desse estilo de vida, né, da musculação, do fisiculturismo, o resultado fica evidente, porque a pessoa carrega aquilo ali no físico dela, que é algo que aparece, né? Mas vamos supor, por exemplo, um cara que estuda muito, ele também tem a ambição dentro daquilo ali, de querer aprender cada vez mais, de querer acumular cada vez mais conhecimento. Mais títulos, né? O cara termina ali a escola, depois ele vai para a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, Sim, pós-doutorado e exatamente. Assim, é um negócio infinito. Sim, se ele não te contar, você não sabe o quão ele é bom naquilo que ele faz. Da mesma forma, uma pessoa que cozinha, por exemplo, ela pode ter uma habilidade culinária incrível, buscar cada vez mais naquilo ali, mas você não sabe se você não vê ela cozinhando. Já dentro do fisiculturismo... visual, né? Sim, não tem como esconder. Você não tem como desver. Exatamente. Então, assim, fica evidente, né? Mas eu acho que todo mundo tem, sim, essa ambição dentro de alguma coisa, e acho que só é meio mal visto mesmo o esporte, apesar de que hoje em dia nem tanto, né? Mas você mesmo sabe dizer o quanto isso aí já foi mais mal visto no passado, né? Com certeza. Teve uma época que eu nunca cheguei a ser, digamos assim, fisiculturista, né? Gigante. Assim, gostava de treinar, e só porque eu morava numa cidade do interior, mas eu lembro para contextualizar aqui, você já competiu, certo? Competi em 2012. Mas hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 31. Quando você competiu, você tinha? Quando eu competi, eu tava com 21. E mais ou menos nessa época que eu tava me preparando para competir, morava na cidade do interior, Paineiras, no interior de Minas Gerais, e foi uma senhora, uma mulher com o filho dela na academia, e ela falou que gostaria que o filho dela treinasse e tudo, só porque aí ela foi, olhou pra mim e falou, não, mas eu quero que meu filho treine, mas não quero que ele fique igual você não, porque esse aí hoje que não é de Deus, não. E assim, eu nem não era tão diferente de todo mundo. Isso você tinha o quê? Uns 100 quilos, 90? Sei lá, uns 80 quilos. Nossa, 80 quilos já gerando esse tipo de reação, né? Vamos imaginar aí um atleta open de 130. Então assim, realmente já foi pior. Hoje em dia, acredito que, no geral, a população está mais tolerante em todos os sentidos. Eu também acho. O meio fitness cresceu muito e contribuiu para isso, né? Com certeza. Então, assim, hoje em dia também o pessoal vê muito exercício correlacionado à saúde, né, bem-estar, que você melhora não só o seu físico, mas melhora toda uma questão ali psicológica por trás, questão de confiança,
para você desenvolver um bom físico, você tem que desenvolver bons hábitos junto, você tem que desenvolver uma alimentação mais saudável, uma rotina de sono melhor, e acaba que com isso você se torna uma pessoa melhor, né? Quem treina também, a pessoa tende assim a ter um humor melhor, ser mais alegre. Então, assim, no geral, treinar faz bem, faz a pessoa mais disposta, mais alegre, uma pessoa mais do bem, digamos assim. Então, tudo isso contribuiu para que o esporte também seja enxergado de uma maneira mais natural, seja mais aceitável. E toda essa questão aí que o João comentou sobre ambição, né, ter um físico melhor, isso, digamos assim, é que intrínseco ao ser humano, né? Porque assim, esse prazer da conquista, ele realmente é surpreendente. Quando você estuda para fazer uma prova na escola e você tira uma nota boa, assim, é incrível. E aí dentro do esporte não é diferente. Você atinge determinado objetivo que você tinha, você ganha mais motivação e confiança para passar para o próximo degrau. Eu mesmo, quando eu comecei na academia, eu era muito magro. Se eu não estiver enganado, eu tinha 57 quilos, alguma coisa assim. Pouco mais que um saco de cimento. E tinha que estar vestido para pesar 57. Então, assim, era bem magro mesmo. E a referência que eu tinha naquela época ali era a galera da academia. O pessoal tinha ali um volume de 30 centímetros de braço. O pessoal, assim, que era o mais forte na academia, pegava 20 quilos no supino. O padrão que eu tinha era a referência que eu tinha. Aí, à medida que eu fui treinando, fui me desenvolvendo, eu fui vendo que era possível mais, né? E, obviamente, eu queria mais também. Eu gostei daquele processo. Então, assim, só para contextualizar, cheguei a ter mais de 44 centímetros de braço no meu auge de volume muscular, cheguei a pegar mais de 60 quilos de cada lado no supino. Então, assim, isso tudo gera uma sensação de um prazer imenso pra gente, né? Toda essa superação. É gratificante, né? É gratificante. Você vê seu esforço sendo recompensado ali, né? Exatamente. João, para o pessoal te acompanhar mais em toda essa trajetória sua, até a sua competição, como que o pessoal pode te encontrar, em qual rede social? Primeiramente, temos aí o nosso canal, né, o Fisiculturismo Científico, no YouTube. Eu e o Lucas produzimos conteúdo lá sobre treino, sobre lifestyle, né, o estilo de vida aí do atleta. E no Instagram, vocês podem me encontrar no meu Instagram pessoal, @jptiradentes. E você, como podem te encontrar, cara? O pessoal pode me encontrar lá no Instagram também, no @lcardosopersonal. Lá no Instagram eu dou diversas dicas de treino, do que você pode fazer para melhorar seu exercício, conseguir um resultado mais rápido, com mais segurança, preservar suas articulações, evitar lesões. Também estou sempre aberto a dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida sobre treino, estou sempre à disposição para responder. Se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, saiba que você também pode acompanhar em todas essas plataformas de streaming de podcast, no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e nos demais aí. Como o João falou, nós estamos lá no YouTube e lá nós estamos relatando toda essa trajetória. Ou aqui, dependendo de onde você estiver ouvindo. E você vai poder acompanhar toda essa trajetória do João até a primeira competição. Porque é muito interessante, porque na época que eu gostaria de competir, eu não tinha esse tipo de referência. Por exemplo, eu via o que o atleta profissional fazia naquele patamar que ele já está, mas e tudo que ele fez para chegar naquilo, né? Como que ele comeu, como que ele treinou, como que ele descansou para chegar naquele resultado que eu estou vendo hoje. Essa trajetória inicial é muito importante. E você assistindo os vídeos de treino, as dicas que o João vai dar lá no canal e tudo mais, vai agregar muito para você conseguir desenvolver muito seu físico, embora você não queira ser um fisiculturista. Algum recado para a galera, João? Só agradecer mesmo para quem ouviu até aqui, para quem tem acompanhado aí nosso conteúdo. Agradecer aí a sua oportunidade, tá trocando essa ideia. Espero que a gente, com esse quadro aí do podcast, consigamos trazer cada vez mais convidados aí, conhecer diferentes trajetórias, criar uma rede aí, contatos, né, uma rede social cada vez maior. Com certeza, na verdade, nosso intuito é criar a maior comunidade de fisiculturismo embasado pela ciência no Brasil e, sei lá, vou sonhar aqui, quem sabe no mundo. Amém. Pessoal, então é só agradecer, muito obrigado por tudo, por ouvir até aqui e até a próxima, valeu!